dia a todos. Meu nome é Natália, sou especialista em Trade Compliance. Estou aqui hoje a convite da Amecomex para atuar como moderadora desse webinar que promete ser incrível, que vai trazer um tema super relevante, super em alta, que é a reforma, como a reforma tributária impacta nos cenários dos regimes aduaneiros especiais. Como falei para vocês, estou aqui a convite da Amecomex, da qual eu sou associada. A Amecomex, ela é uma associação de mulheres especialistas em comércio exterior do Brasil e da América Latina, e contamos hoje no Brasil com mais de 200 associadas e na América Latina com 350, com mais de 350. Quem tiver interesse de saber mais informações, de nos conhecer, a Lara vai disponibilizar aqui no nosso chat um link de inscrição, e também quem quiser nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, serão muito bem-vindos. Gostaria de agradecer a Amecomex, a NSI e a KPMG pela oportunidade de estar aqui participando com vocês. E esse evento hoje está sendo promovido pela Amecomex NSI com o apoio da KPMG. Antes de começar o tema, eu vou falar um pouquinho, bem brevemente, sobre as duas empresas para vocês e também quem de cada empresa vai participar aqui hoje conosco. A Amecomex NSI, ela foi fundada há quase 40 anos e tem uma sólida trajetória no desenvolvimento de aplicativos que otimizam a gestão de processos corporativos de comércio exterior. A empresa apresenta histórico comprovado na inovação e disrupção tecnológica, trabalhando como impulsionadora da transformação digital do comércio exterior brasileiro e em mais de seus 200 clientes nacionais e internacionais. Da Amecomex NSI estão aqui hoje conosco o André Barros, que é um dos cofundadores e atual CEO da Amecomex NSI. Ele é responsável por desenhar a visão e a estratégia dos negócios. E também está aqui conosco a Isabela Pitoli, que está no time da Amecomex desde 2007 e atua como supervisora de produtos, responsável por colaborar no desenvolvimento de novas soluções e melhorias dos produtos existentes. Da KPMG, a KPMG é uma rede global de firmas independentes que prestam serviços profissionais de audit, tax e advisory. Estão presentes em 153 países e territórios, com 207 mil profissionais atuando em firmas membro em todo o mundo. Estão aqui conosco hoje o Carlos Ottoni e a Ana D'Avanço, ambos sócios que lideram a unidade de negócio de Trade and Customs, responsável por apoiar o crescimento e a competitividade das empresas que atuam no comércio exterior. E também está aqui conosco o Roberto Bourdião, que tem atuação na área de auditoria e consultoria tributária, onde executa trabalhos de planejamento tributário nacional e internacional, reorganização societária, revisão de cálculos de preço de transferência, due diligence, revisão de cálculos de lucros no exterior e revisão de tributos, tais como IRPJ, CSLL, PIS/COFINS, IPI, ICMS, dentre outros. Falando um pouquinho de como vai ser a nossa dinâmica aqui hoje. Teremos o painel principal com a Ana D'Avanço e o Roberto Bourdião, da KPMG, por cerca de 45 minutos. E depois separamos 15 minutinhos para debate, com perguntas enviadas pelo público. E se sobrar um tempinho ali ao final, nós abriremos para as perguntas que vão ser enviadas pelo chat. Para iniciar, pessoal, vou chamar aqui o Carlos Ottoni e o André Barros para falar um pouquinho da parceria entre as duas empresas, entre a KPMG e a Amecomex. Carlos e André, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A palavra está com vocês. Muito obrigado, viu, Natália? O Ottoni deve estar por aí já. Eu queria aqui agradecer muito a participação da KPMG e da Amecomex.
são parceiros sensacionais nossos para tratar de um tema tão importante e relevante para os nossos clientes e para o mercado, né? A gente vai aqui durante 2 minutinhos, sem prolongar muito a nossa introdução, para falar um pouco dessa parceria da Icomex NSI com a KPMG, e aí a gente já dá palco para o Bordião e para a Ana darem um show deles e para passarem informações muito relevantes para vocês, né? Eu acho que o tempo pede uma parceria como essa, né? O momento é um momento de mudanças, tanto no quesito de desembaraço aduaneiro com portal único, um programa que está transformando a realidade do comércio exterior brasileiro para um cenário muito positivo. A gente acredita muito nisso enquanto uma empresa de tecnologia que ajuda os nossos clientes a transformarem suas áreas de Comex. E aí, todo esse arcabouço também complementar com a reforma tributária, ou, entre aspas, a simplificação tributária. A gente vai falar um pouco disso, o Bordião vai tocar muito nesse tema. E eu acho que a união da Icomex NSI como vetor de tecnologia, amparando processos e projetos da KPMG, no sentido de digerir, literalmente digerir a legislação e as regulamentações tão complexas publicadas, vinculadas pelo nosso governo, e traduzir isso de forma mais acessível para o mercado, né? E mais do que isso, né? Entender nas entrelinhas impactos e benefícios que a indústria pode, para a qual ela tem que se preparar, e benefícios que ela tem que pode necessariamente usar para performar melhor. E mais do que isso, está em compliance com a legislação vigente. Então, a parceria de 2 empresas ícones de seus segmentos, e a gente está muito feliz de poder conduzir aqui, falo isso, obviamente, em meu nome, em nome do Tony e da Ana, da KPMG, todo o time da KPMG, e o Tony, obviamente, vai reforçar isso seguramente, de entregar para vocês informações hiperatualizadas, amparadas por uma tecnologia robusta e de missão crítica, né? Então, sejam bem-vindos. E, Otoni, passo a bola para você dar uma arredondada aqui, depois encaminhar para a Ana e para o Bordinho. Legal, maravilha. Bom dia a todos, bom dia, André. Natália, muito obrigado pela introdução, muito obrigado pelas palavras também. André, só reforçando e corroborando com tudo que você comentou, mas eu acho que uma palavra que você falou aí que tem destaque, né, que é a mudança, né? Nós estamos vivenciando aí não só no ambiente tributário, mas também no comércio exterior no ano que vem, um período de mudanças extremamente significativas, né? Então, além da reforma tributária, nós teremos muito provavelmente já no primeiro semestre do ano que vem, outras obrigações acessórias sendo implementadas no Portal Único de Comércio Exterior, do link, catálogo de produtos. Então, será um período aí bastante desafiador, eu diria, para todos nós. E, naturalmente, nesse processo é super importante contar com parceiros que possam ajudar, né, empresas e profissionais a atravessar por esse período da maneira mais eficiente possível. E nós observamos nos últimos anos um movimento muito interessante na área aduaneira, que a mudança de perfil, né, dos profissionais e das empresas no sentido de operações de comércio exterior. Então, hoje, quando nós falamos de tecnologia ou serviços profissionais, não são mais 2 frentes de atuação dentro das empresas desconectadas, né? No final do dia, o que os nossos clientes e profissionais que atuam conosco esperam é que nós sejamos capazes de entregar informações inteligentes para a tomada de decisão, né? E é nesse contexto que a parceria KPMG-NSI ela vem ao mercado propor justamente essa abordagem, né? Ou seja, o conhecimento, toda a expertise que os profissionais KPMG possuem, tanto na área tributária quanto na área aduaneira, complementado pelo poder das tecnologias desenvolvidas pela NSI, né? E que vão, para ser sincero, pessoal, muito além das operações triviais ali do comércio exterior, na importação, exportação, regimes especiais. Então, de fato, nós temos aqui um arcabouço de ferramentas e de soluções que podem contribuir significativamente com a competitividade, com o aumento da eficiência, com a ampliação de resultados dos nossos clientes, tá? E a gente vai compartilhar um pouquinho disso, um pouquinho das nossas visões, ao longo, né, dos próximos 45 minutos aí, né, através do Bordião e da Ana, serão os nossos principais interlocutores com vocês essa manhã. A gente espera que seja um momento aí que agregue bastante valor, conhecimento, né, e experiência com todos vocês. Então, desejo a todos um excelente evento. André, mais uma vez, muito obrigado, né, por todo o acolhimento, por toda a parceria e por todas as oportunidades que nós temos trabalhado aí com a NSI. E eu tenho certeza que o futuro ainda nos reserva bastante sucesso aí em conjunto.
Um abraço aí a Com todos. certeza, vocês são sempre bem-vindos, viu? Valeu, legal. Um Sucesso para abraço aí. vocês. Passo a palavra, então, para o Bordião e para a Ana aí. Gente, sucesso aí na apresentação. Legal. Obrigado. Então, obrigado, Natália, André, Isabela, o Tony, Ana, meus sócios. Obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos começar aqui. Bom, gente, eu sempre começo dizendo vamos colocar assim, algumas considerações, alguns disclaimers, vamos colocar assim, né? Acho que o primeiro eu sempre acho que está cada vez mais complicado a gente falar sobre reforma tributária, né? Por alguns motivos, né? Um, um- um deles é que é um assunto que ele vem tendo novidades quase que diariamente e muitas vezes mais de uma dentro do mesmo dia, novidades diferentes, né? Como a gente diz, né? Costuma brincar aqui no Brasil, o futuro até o passado é incerto, né? Então, o que dirá do futuro, né? Então, a gente aqui conversar e falar um pouquinho sobre reforma tributária de algo que ainda está muito próximo, mas ainda não está sacramentado, sempre tem um pouco de dificuldade aqui, né? Além como enfim, a gente tem acompanhado, está tendo diversos eventos como esse nosso, falando sobre reforma tributária, então a gente sempre tenta aqui trazer algo novo, algo que de fato seja diferente, buscar diferenciais durante a nossa apresentação, né? Outra consideração que eu gosto sempre de fazer no início, eu recebi aqui que o meu áudio está cortando. Eu não sei se está cortando mesmo, ou se foi só para essa pessoa que falou. Se o meu áudio estiver ruim, avisem, por favor. Tá Ele tá cortando, cortando sim. um pouco mesmo, viu? Tá cortando. Um pouquinho, Bordião. E agora, melhorou ou não? Para mim está melhor. Vamos ver o público Melhorou? como que tá. Melhorou muito. Legal. Vamos lá. Sem fone mesmo. Outra consideração que eu também sempre gosto de colocar no início é que eu não sou contra a reforma tributária, tá, gente? Não sou, definitivamente não, pelo contrário, eu sou bastante a favor da reforma tributária. Por que eu digo isso? Porque certa vez eu fiz essa apresentação e no final uma pessoa levantou a mão, foi presencial, uma pessoa levantou a mão e falou assim, tá, mas o que tem de bom nisso tudo que você acabou de falar, né? Daí eu pensei, nossa, gente, eu acho que eu exagerei um pouquinho, talvez, em algumas coisas aqui. Então, eu gosto de já deixar aqui de antemão que não sou contra a reforma tributária, pelo contrário, eu sou bastante a favor. Mas acho que a minha função aqui é tentar trazer para vocês aquilo que talvez não está sendo tão publicizado, aquilo que não está sendo talvez tão dito claramente ou no dia a dia, aqueles pontos que ainda são áreas cinzentas, tem algumas questões de dúvidas, algumas coisas que talvez possam gerar algumas interpretações lá na frente distintas do que a reforma tributária, o objetivo da reforma tributária está buscando trazer, tá? Bom, feitas essas duas considerações, vamos começar aqui com a nossa conversa, tá? E com o tema que a gente está se propondo a conversar. Bom, vocês devem estar acompanhando aí a reforma, essa etapa da reforma, vamos colocar assim, né? Esta etapa de discussão da reforma começou em janeiro, né, deste ano, no início do governo Lula. Mas, na verdade, se a gente for buscar, né, na história, esse assunto aí já se vão 30 anos de discussões. Começou em 91, 92. A questão da discussão da modernização do sistema tributário brasileiro. Então, após 30 anos, passar 30 anos, a gente nunca avançou tanto quanto hoje, quanto agora. Nós nunca estivemos tão próximo de fato, fazer uma reforma do nosso sistema tributário. Então, essa PEC começou em discussão no início do ano.
ela já passou aí pelas discussões nas comissões da Câmara, já foi aprovada nos 2 turnos da Câmara, ela foi para o Senado, ela já passou pelas comissões do Senado e ela foi aprovada em 2 turnos no Senado. Acontece que teve algumas alterações do texto pelo Senado, do texto que veio da Câmara. Entendo essas alterações, a proposta precisa retornar à Câmara para que ela vote novamente a proposta com as alterações indicadas pelo Senado. Se a Câmara aprovar, e aqui a expectativa é que ela aprove, a expectativa é que ela aprovasse ontem, tá? Não saiu ontem, porque segundo notícias, né, que a gente que estão aí nas mídias, está tendo alguns pontos ainda não estão bem alinhados com relação ao ponto da CIDES ou na frente de Manaus, mas a gente vai já abordar esse tema mais no detalhe, um pouquinho mais ali na frente. Mas ela, enfim, era para ter sido... A expectativa é que ontem ela entrasse na pauta de aprovação da Câmara, para então retornar ao Senado, porque a gente já sabe que a Câmara vai fazer de novo algumas alterações aqui ao texto. E aí, necessariamente, tem que voltar ao Senado de novo, e em o Senado não fazendo mais nenhuma alteração, aprove e então seja promulgado pelo Congresso. É uma PEC, não tem sanção presidencial, é o próprio Congresso que promulga. Então, o que a gente está vendo aqui é que o Congresso está tentando evitar esse ping-pong, apesar que já teve um ping e já teve um pong, né? Então, tentando evitar de novo o outro ping aí. Então, essa expectativa é que então, até sexta, se tenha ela, até amanhã, se tenha ela aprovada na Câmara, já com um texto alinhado com o Senado, e o Senado, então, consiga, na próxima semana, aprovar de novo lá e promulgar na próxima semana, porque na semana seguinte já é recesso parlamentar. E aí não se faz mais nada, e aí já ficou para depois do Carnaval, né, gente? Porque daí volta do recesso, aí já está no Carnaval, que o Carnaval é mais curto esse ano, então já ficou para depois do Carnaval. Aí há quem diga, inclusive, não sou eu que estou dizendo, enfim, se escuta, que se acontecer isso, talvez já nem aconteça mais a reforma, porque ano que vem já é ano de eleição municipal. Então já é um ano muito mais curto, né, em termos de debate no Congresso. Bom, feito essa linha do tempo, a gente pode ir para o próximo slide. Gente, aqui começo um pouco das minhas, vamos colocar assim, decepções com relação à reforma, apesar que, de novo, né, reforçando, sou a favor e eu acho que ela é muito bem-vinda e muito necessária para o nosso país. Mas quais são os pilares da reforma? Tá? Transparência. Hoje, de fato, ninguém sabe quanto imposto está pagando quando a gente vai comprar um arroz e um feijão. A gente não sabe. Quanto que eu estou pagando de imposto? Quanto que é efetivamente o preço do arroz e feijão e quanto que é de imposto? A gente não sabe. A reforma busca nos trazer essa informação. A simplificação. Gente, a gente gasta hoje no Brasil em torno de 1.900 horas ano para apuração. Uma empresa gasta hoje no Brasil em torno de 1.900 horas ano com questões tributárias. Tá? Isso é praticamente o dobro do segundo colocado, e o segundo colocado é a Bolívia. Então, veja onde a gente está querendo se comparar aqui, né? Então, ela busca simplificar isso e reduzir drasticamente o que a gente chama aí de custo Brasil, que é o que a gente sabe que assusta muito empresas internacionais quando querem expandir seus negócios e vir para o Brasil, né? Redução do contencioso. Bom, a gente sabe quantas áreas cinzentas, quantas diferentes interpretações de uma mesma norma se pode ter hoje atualmente no Brasil. Tá? Então, ela busca, com a transparência e com a simplificação, reduzir drasticamente esse contencioso, porque esse contencioso ele tem um custo muito pesado. Não só para as empresas, como para o governo também. Então, é um custo que ninguém quer continuar tendo.
tanto o governo quanto as empresas. Busca uma neutralidade. Bom, a gente vive hoje essa questão de guerra entre os estados e municípios, onde empresa vem para cá, não, vem para cá, eu te dou incentivo X, mas eu te dou X mais Y, eu te dou X mais Y menos Z mais H, I mais Y. Enfim, a gente começa a ver essa briga aí entre as empresas, dos estados para conseguir trazer investimentos, estados e municípios para conseguir trazer investimentos para eles, o que é extremamente sadio, acho que é muito importante que todos os estados e municípios busquem realmente trazer investimentos para suas localidades, mas talvez não utilizando de questões tributárias para isso. Talvez use com capacidade de emprego, com infraestrutura, com questões logísticas, com mão de obra qualificada, questão talvez até mesmo de clima e tudo mais, mas não utilizando basicamente questões tributárias para essa atração de investimentos. E aqui, o que a gente tem escutado muito é que se busca manter uma manutenção da carga tributária. Não pense em nós que com a reforma vai cair o preço dos produtos. Não vai. Mas também se diz que não vai subir. Então, assim esperamos, certo? Seguindo com os pilares, a gente vai então aqui com alguns itens dessa engrenagem da reforma. Então, a gente já comentou por cima alguns, se busca uma alíquota uniforme e única hoje para bens e serviços para todo o Brasil, ou seja, não irão existir mais 27 regulamentos de ICMS e milhares de regulamentos de ISS. Vai ser uma regra única aplicada para todo o Brasil. O cálculo por fora, então, de fato, busca a transparência. Então, a gente vai começar a viver aquilo que quando a gente viaja, né, aquelas pessoas que têm a oportunidade de viajar para o exterior, lá na Europa, nos Estados Unidos, aquele preço de prateleira é o preço líquido do produto. De fato, é o quanto que eu estou pagando pelo arroz e feijão. Aí se bota lá em cima o valor do imposto, é o total que vai se pagar no caixa, mas tem bem claro quanto que é produto, quanto que é imposto. Cashback, então, é um item que está sendo bastante discutido, é um dos pontos aí de tensão, vamos colocar assim, nessas discussões, porque tem uma boa parte o governo é muito a favor dessa questão de cashback, e uma parte importante do mercado diz que talvez não precisaria servir de cashback para famílias de baixa renda, tá? Que é cashback de família de baixa renda. É só, então, talvez, já fazer ele pagar mais barato. Por que ele vai fazer ele pagar mais caro e depois devolver dinheiro para ele? Então, já faz a pessoa pagar mais barato de caro. Então, esse é um ponto de bastante discussão que vem se tendo aqui. Uma incidência ampla, aqui se busca é onde se busca a redução do contencioso, ou seja, tudo que eu compro vai dar crédito, tudo que eu vendo vai dar débito. Tão simples quanto isso. Acabou aqui, isso é um insumo, isso não é um insumo, isso dá crédito, isso não dá crédito, eu entendo que sim, eu entendo que não. Então, se tudo dá crédito, tudo dá débito, não se discute e se reduz o contencioso, né? Isso em linha também com a não combatividade plena. O princípio do destino, ou seja, se busca deixar, com a incidência ampla e a não combatividade plena, se busca sempre deixar a tributação no destino. Hoje, boa parte dela acaba morrendo na origem. Então, aqui sempre se busca levar para o destino onde, de fato, o produto, a mercadoria, o serviço é consumido. Uma rápida devolução dos créditos acumulados. Esse aqui é outro ponto também que, sim, é uma intenção, mas na prática a gente não está vendo ações, pelo menos não na PEC, talvez venha na lei complementar, para que assegure esse ponto. Tá? E a legislação uniforme, como eu já comentei, não existirão mais 27 regulamentos de ICMS e milhares de regulamentos de ISS. Seguindo, Lara, a gente começa com alguns pontos sensíveis da reforma, aquilo que talvez está lá, está posto, mas não está sendo tão publicizado. E aqui eu gostaria de tentar demonstrar
e explicar para vocês. Se tem uma previsão lá que carece de regulamentação e acaba jogando para a regulamentação, e esse é outro ponto aqui, muita coisa, mas muita coisa mesmo, do que está na PEC, ela acaba jogando para a regulamentação, que são as leis complementares, né? E as leis ordinárias, mas na sua grande maioria, leis complementares. Eu acho que tem que ser assim mesmo, porque não é uma função de uma PEC, não é a função de estar não deveria estar na Constituição algo extremamente detalhado, né, que já sirva de regulamentação. Mas é um ponto de atenção que os detalhes estão por vir. Então, em a PEC sendo promulgada agora, até o dia 22, a gente vai ter 2 anos pesadíssimos, 23 e 24, de regulamentação disso. E é aí que vai se exigir muito mais atenção do que a PEC exigiu. Nossa mercado, da gente, não é nossa KPMG, nossa e-commerce aqui, nossa mercado. A gente tem que estar muito atento no que vai estar sendo incluído e discutido nessas leis complementares, que é aí que estão os detalhes, ok? Esse é um ponto que vai carecer de regulamentação, que existe uma previsão lá que o crédito vai estar atrelado ao pagamento na etapa anterior do imposto, tá? Então, se o teu fornecedor não pagou, eu não deveria ter direito a esse crédito, tá? Resumidamente é isso. Segundo o API, isso aqui vai ser automático e a gente não vai precisar ficar pedindo para o fornecedor, me manda a guia de pagamento aí. Tá? Segundo a API, não, vai ser automático, vai ter uma espécie de farol lá. Quando a nota entrar, tá farol verde, já toma crédito. Tá o farol vermelho, opa, o cara não pagou, só um pouquinho, aí se vai atrás para se ver o que acontece. Esperamos que seja assim, ok? Bom, a reforma tributária aqui está buscando substituir o ICMS, o IPI, o PIS, COFINS, ISS, por o que se chama de um IVA dual, tá? Que é a CBS e o IBS. A CBS, então, são 5 tributos aqui, tá? Atuais hoje. E vamos combinar entre nós aqui que o PIS e COFINS hoje, o regime de apuração é o mesmo. Ninguém faz apuração segregada. Vou fazer do PIS, depois vou fazer da COFINS, exceto se a empresa tem algum tipo de peculiaridade. Então, vamos combinar aqui que não são 5, são 4, né? Só para a gente seguir aqui a minha linha de raciocínio. Então, está se buscando transformar esses 4 tributos em 2. CBS, que é que é federal, visa substituir o PIS e a COFINS, e o IBS, que é para ser o dos estados e municípios, que visa substituir ICMS, ISS e o IPI. Tá? Por que o IPI? Porque o IPI, por mais que seja uma gestão do governo federal, a sua arrecadação vai para os municípios. Tá bom? Então, estamos saindo de 4 para 2. Tá bom, né? Pô, reduziu bastante. Uma bela de uma simplificação aqui. Legal. Estou gostando. Vamos seguir. E se analisando a PEC, a gente se viu lá a menção da criação do IS, o Imposto Seletivo, que muitas pessoas aí popularmente está sendo chamado de Imposto do Pecado, certo? Esse incidiria sobre bens sobre prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. Tá? Esse IS, Imposto do Pecado, ele seria cumulativo, ou seja, não dá crédito na etapa seguinte, certo? E ele incidiria somente uma vez, tá? Então, já temos CBS, IBS e já temos o IS. Então, temos de 4 para 3, tá? E ele também agora, ele tem uma previsão, e esse é um dos pontos que está sendo revisado agora na Câmara, que o Senado incluiu, que ele vai incidir sobre a extração de bens
sobre a extração de produtos minerais, qualquer uma, a alíquota de 1%, independente do seu destino. Então, aqui, no caso, vamos pegar aqui, Vale, Petrobras, extraiu petróleo, extraiu minério, exportou, paga IS 1%, algo que não existia até então. Tá? Também se tem lá uma previsão, e esse é outro ponto que se acreditava muito que seria revisto no Senado e não foi, e agora a esperança não é tanta que seja revisto mais na Câmara, porque foi a Câmara que colocou essa possibilidade aqui, que é a criação do imposto estadual, de uma contribuição estadual para compensar eventual perda de arrecadação em virtude da não mais existência de incentivos fiscais. Então, se ele não vai ter mais incentivo fiscal, ele não vai ser mais tão atrativo para o mercado, então, não sendo mais tão atrativo no mercado, as empresas não vêm, as empresas não vindo, ele vai ter perda de arrecadação. Então, por causa disso, ele poderia criar uma contribuição aqui estadual sobre produtos semi-elaborados até 42, é como está no Senado. Então, já saímos de 4 para 4. Beleza? Ainda, apesar que ele está lá com um objetivo que eu vou ter que acelerar aqui, né? Ainda que Fica à vontade, que eu me acomodo aqui, Marcelo. Esse eu olhei tema é a hora, importante. agora eu já me assustei um pouco. É que eu começo a falar de reforma, eu já me empolgo e quando eu vejo... a gente viu lá nos panoramas lá que um dos objetivos é uma rápida restituição, né, ressarcimento do eventual saldo credor para os contribuintes. Mas isso não está previsto na PEC. Não tem lá, em até 60 dias, em até 120 dias, em até 130 dias, o saldo credor da CBS e do IBS serão ressarcidos. Não está lá. Pode ser que venha na lei complementar, eu até acredito que vai vir na lei complementar. Mas aí, de novo, atenção para ver o que vem lá e o prazo que venha. Porque não me adianta eu botar 360 dias. Eu volto como é hoje. Hoje já existe uma instrução dizendo que é 360 dias. A Receita não cumpre. Mas tem uma previsão lá que é 360 dias. Então, atenção a esse ponto. Tá? O que tem na PEC lá é o prazo para ressarcimento de eventual saldo credor de ICMS, PIS e COFINS, mas não de CBS e IBS. Okay? Esse aqui é o ponto que travou a aprovação ontem na Câmara, segundo notícias, tá? Obviamente eu não estava lá, não estava vivendo, mas segundo notícias que eu li, o ponto que travou a aprovação na Câmara ontem foi a criação da CID, de uma espécie de CID, estão chamando de CID, mas podem chamar de outra coisa, para produtos que são fabricados, produtos da Zona Franca de Manaus, fabricados fora da Zona Franca de Manaus. Por que isso? Para tentar buscar compensar aqui o custo, né? Porque aqui tem uma questão logística muito pesada na Zona Franca de Manaus, né? Então, se eu fabrico o mesmo produto fora, ele vai ficar mais barato, porque eu não tenho esse custo logístico pesado aqui que eu tenho na Zona Franca de Manaus. Então estão se estudando aí criar uma taxação extra nesses produtos para tentar equilibrar aqui o custo deles e não perder a competitividade da Zona Franca de Manaus. Então, esse aqui é um ponto que travou ontem na Câmara, porque, de fato, e aqui o Estado de São Paulo, tá, gente, é o que está batendo mais nesse item aqui. Mas vejam bem, né? Vamos pensar aqui um pouco, matemática simples. 4. Tá bom, Roberto, PIS e COFINS eu faço separado. Tá bom, 5, então, pronto. ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS. Nós estamos indo para CBS, IBS, IS, Contribuição Estadual Especial e CID. Tá? Não me parece que, pelo menos, na quantidade de tributo, tenha simplificado alguma coisa. Na quantidade de tributo. Acho que na forma de apuração, com certeza, seguindo, né, esses objetivos, mas na quantidade não me parece ter havido uma simplificação. Estar existindo, né, estar sendo feita uma simplificação. Aqui está no relatório do relator da PEC do Senado. Ele colocou que
que se tem a intenção de se criar um mecanismo de redução de 100% de impostos nas aquisições de bens de capitais, tá? Na PEC não tem nada, tá no relatório que tem essa intenção, eles têm intenção, não botou na PEC, mas ele botou no relatório. Tem a questão aqui, Ana, não sei se tu quer falar um pouquinho sobre essa parte do regime aduaneiro especial, porque esse foi um ponto do mercado que foi bastante mencionado, que se dizia lá que a manutenção, né, dos regimes aduaneiros especiais, mas de uma forma muito assim aberta, e agora que ele trouxe essa questão de diferimento e exoneração. Então, se você quiser falar aqui, Ana, e já seguir ali com os teus 2 próximos slides, eu passo a palavra para você. Excelente, bom dia, obrigada aí. Na verdade, obrigada pelo choque de animação, né? Porque se a gente não se preparar adequadamente para todo esse cenário que você desenhou aqui, a gente vai ter um problema para conduzir adequadamente a gestão das atividades, dos negócios e tudo mais. Eu vou entrar assim nesse mérito, mas antes de mais nada, eu gostaria aqui de falar bom dia para o público, agradecer a presença de todos vocês, é uma alegria estar dividindo esse espaço com todos, e reforçar o agradecimento do Tony em relação ao convite para participarmos desse evento com a NSI e com a Mecomex. Bordião, assim, resgatando só um pouquinho do que você acabou de nos trazer, para poder entrar nesse mérito exatamente da questão dos regimes aduaneiros especiais. Então, qual que foi a provocação que foi feita até aqui, no final das contas? Existe essa intenção, como o Bordião trouxe, prático não. Aqui não é nossa ambição realizar críticas, o Bordião falou até, né, que não tem uma posição negativa sobre a reforma, ele está trazendo fatos, mas a nossa intenção nesse momento é trazer, de fato, o que está acontecendo e ter um olhar crítico sobre como a gente pode lidar com a situação posta, né? Então, legal, a reforma tributária está tentando buscar uma simplificação no controle da tributação e, com isso, harmonizar o tratamento contributivo entre os diversos segmentos da indústria, com o objetivo aí de se tentar, vamos dizer assim, arrefecer o desbalanceamento da carga arrecadatória ao longo da cadeia produtiva. Eu gosto de fazer uma analogia provocativa, comparando esse cenário atual da reforma tributária com o mito da caverna de Platão. Porque, assim como nessa alegoria, o que a gente percebe é a existência de diretrizes macro, projeções que se assemelham às sombras mencionadas no mito, e que, no final das contas, estão delineando o que se pretende fazer. O Bordião trouxe, né? A gente não sabe exatamente como que elas serão implementadas. Então, é possível que as projeções que estão sendo colocadas em xeque nesse momento não necessariamente espelharão a realidade da implementação efetiva, o que reforça a necessidade de tomarmos decisões com base no que temos hoje de concreto. De qualquer maneira, com muita ou pouca luz sobre esse tema, o que esse movimento inevitavelmente acaba implicando é na necessidade, quer queira ou não, de revisitação de processos e de sistemas que visem aí mitigar os impactos da transição do modelo tributário sobre o ambiente de negócio das empresas. E aí que entra o tema, né, da deixa do Bordião, e que é o ponto que a gente gostaria de entrar, e aí, Lara, se você puder mudar o slide, os regimes aduaneiros especiais como sendo opções viáveis para lidar nesse momento de incertezas. Então, para colocarmos todo mundo aqui na mesma página, tá bom? Regimes aduaneiros especiais são mecanismos que foram criados pelo governo com o objetivo de tentar promover aí o desenvolvimento do Parque Industrial Nacional e aumentar a entrada de divisas no país através das exportações, tendo como pano de fundo uma desoneração da carga tributária, que conversa diretamente com o tema que a gente está tratando nesse momento. Portanto, pessoal, os regimes aduaneiros especiais não só abrem caminhos estratégicos para negócios, por exemplo, a Neymar, como também podem desempenhar um papel, digamos assim, vital na adaptação das empresas a essas mudanças tributárias como essa que estamos vivendo no momento.
E essa desoneração tributária dos regimes aduaneiros especiais pode ser tanto no âmbito das compras locais, que aí vem o ponto do Bodião, né, sobre o diferimento, como das importações. Eu vou começar de trás para frente, tá? Então, pensando nesse último cenário das importações, e levando-se em conta que a PEC, conforme a gente aprendeu agora há pouco, não tem como escopo de atuação o imposto de importação, a FRMM e a taxa infraero, certamente a gente pode considerar que nada muda do ponto de vista da importância da aplicação desses instrumentos aduaneiros no controle da parcela da taxa de internação, que é a despesa associada, né, à importação. Então, nessa parcela da taxa de internação que diz respeito ao custo tributário, que é o II, a FRMM e a taxa infraero. Tanto é fato que, em outras economias globais que se utilizam no imposto sobre valor agregado, o IVA, o famoso IVA único, né, que, inclusive, serviu de inspiração aqui para o nosso novo modelo tributário, países como Estados Unidos e México, por exemplo, regimes aduaneiros especiais continuam sendo amplamente utilizados. Então, é muito comum, né, se utilizar nos Estados Unidos, por exemplo, o drawback, e no México, tanto o drawback como o IMEX, né, que seria o equivalente ao recoff deles. Agora, de fato, ainda não se tem clareza sobre se e como o IBS, o CBS e talvez o IS serão incorporados ao benefício dos regimes aduaneiros especiais, que hoje é vigente na importação e na compra local, quando a gente pensa em IPI, PIS, COFINS e ICMS. Nossa, quanta sopinha de letrinha, né? Muita sigla junto. Mas continuando. Considerando que esses mesmos, IPI, PIS, COFINS e ICMS, coexistirão por um período com o IBS e o CBS, usar regimes aduaneiros especiais, como o recoff e o drawback, que eu brevemente citei anteriormente, pode ser, sim, uma estratégia frutífera para as empresas que desejam aí consumir todo o passivo do modelo tributário atual e começar, quem sabe, aí zerado no novo modelo, já entregando resultados com o que temos em mãos hoje. Lembre-se que eu comentei no início, né? Trabalhar com o que a gente tem de concreto em mãos e não ficando assim à mercê do que poderá ou não se constituir de instrumento benéfico no futuro. Entretanto, pessoal, para esses casos que comentei há pouco, nós precisamos levar em conta que essa janela de oportunidade acaba sendo limitada, porque existem prazos tanto para reconhecimento dos créditos de IPI, PIS, COFINS e de ICMS, como de desligamento desses mesmos tributos. Então, para título de ilustração de todos aqui, o cronograma presente na PEC 45 acaba mencionando 2027 como um target para a cessão da existência do IPI, PIS e da COFINS. Isso significa dizer, gente, que é altamente desejável que o contribuinte, pessoa jurídica, adote medidas de arrefecimento o quanto antes, especialmente aqueles que possuem uma posição acumulada de créditos muito alta desses tributos, porque ainda existe a carência, conforme o Bordinhão já trouxe, de informação sobre como esses tributos serão compensados. A gente não sabe como isso vai acontecer. Podendo aí ser necessário, sei lá, anos para a efetivação do ressarcimento, ou até mesmo, pensando numa consequência mais nefasta, por assim dizer, quiçá recebemos. Então, ademais, o que a gente tem que considerar também para potencializar as medidas de contenção de riscos associados a esse cenário que se desenha com a reforma, e aí tentar promover uma maior eficiência tributária sobre as operações de consumo, as empresas poderiam fortemente considerar fazer uso não apenas de um instrumento aduaneiro, mas de vários, desde que aplicados em seus respectivos escopos de ativação e gerenciados adequadamente. Um exemplo, o recovery job, que podem
e, em alguns casos, até devem ser aplicados no mesmo espaço-tempo para mercadorias diferentes ou até mesmo para as mesmas mercadorias, só que em processos diferentes, juntamente com o interposto aduaneiro, com ex-tarifários e acordos de livre comércio, para citar só alguns exemplos aqui, de modo a tentar maximizar os resultados diante desse cenário de incertezas, de mudanças. Nisso, eu imagino que muitos de vocês devam estar se perguntando: que legal, Ana! Então, me explica aí, por favor, como que, de fato, essa maximização de resultados poderia se dar na prática? Lara, se por gentileza, poderia mudar o slide? Aí eu vou mostrar um detalhezinho para todos aqui. Então, para pegar esses dois exemplos significativos aqui que a gente deu ao longo da apresentação dessa parte, né, do Recoff e do Drawback, o que poderia acontecer? A empresa, usando o Recoff e Drawback, ela poderia adquirir mercadorias produtivas com suspensão dos tributos federais e estaduais aplicáveis, porque, por exemplo, né, o ICMS para Drawback é aplicável só na importação. O ICMS para Recoff é aplicável para alguns estados através de legislações adjacentes aí específicas relacionadas ao ICMS. E aí, nesse movimento de aquisição de mercadoria com suspensão de tributos, tanto importada quanto nacional, eu teria aí o fomento da preservação do caixa, cujo destino final seria só definido no momento da saída, se ora exportação, se ora venda local. Mas, de qualquer maneira, a empresa deixaria já de desembolsar valores no momento da compra, independentemente do fato dela dessa mercadoria ser aplicada aí na exportação ou não, tá? Agora, pensando quando essa destinação for uma exportação. E aí, Lara, se você puder só dar mais um toque no slide para aparecer a visão completa, legal, obrigada. Os tributos embutidos no produto acabado, vendido ao mercado externo, nessa dinâmica do Recoff e do Drawback, se tornam isentos. E, nesse contexto, nem na entrada e tampouco na saída, pelo fato de as exportações serem objeto de imunidade, haveria incidência de impostos, taxas e contribuições, o que ajudaria a empresa a estancar a formação de eventuais acúmulos de créditos. E aí falamos aqui, então, pessoal, de evitar ou minimizar o início do acúmulo de créditos usando as exportações sob regimes aduaneiros especiais ao favor do negócio de vocês, tá? Agora, quando falamos da venda com destino ao mercado local, existem dois cenários possíveis se a empresa, em especial, operar sob Recoff. Aqui eu estou tirando o Drawback porque a destinação local não está prevista na legislação vigente. Então, culminaria aí no desvio de finalidade. Então, teoricamente, a gente está falando para o Drawback só na situação da exportação. O Recoff já permite essa flexibilidade de destinação, então, tanto exportação quanto o mercado local. Então, se a gente for falar no cenário em que a venda ocorre de uma importação para mercado local, os tributos suspensos sobre essas compras acabam gerando aí ganhos de fluxo de caixa, pois precisarão ser recolhidos somente até o 15º dia do mês subsequente à venda, sem, claro, juros e multa, que essa é a grande vantagem do Recoff, se a gente for olhar do ponto de vista do Drawback. Agora, já no segundo cenário, em que eu tenho como destinação local as compras locais feitas de fornecedores brasileiros, pelo entendimento da Receita Federal, esses valores embutidos no produto acabado vendido localmente não precisariam ser recolhidos, o que permitiria que os débitos tributários, naturalmente incidentes sobre o produto acabado, a saída, no caso, pudessem ser utilizados para consumir o crédito acumulado oriundo de outras operações. Nessa linha, o Recoff se consolidaria como sendo
um poderoso representante aí de regime aduaneiro especial para apoiar, de fato, na redução de acúmulo de créditos e endereçar diretamente aquela preocupação do cenário de empresas que possuem uma posição credora muito elevada e que, com o cenário da reforma tributária, não sabe exatamente se vai receber, como vai receber esse dinheiro. Até em detrimento ao tempo, antes de passar a palavra novamente para o Roberto continuar, né, as explicações sobre o tema da reforma, eu só gostaria de compartilhar algumas reflexões finais que são igualmente relevantes nesse processo, tá? Dado que os regimes aduaneiros especiais abrangem controle sobre os processos de entrada, de produção e de saída, mais do que comum associarmos essa adoção deles à implementação de modelos de negócio, porque se trata aqui de uma transformação organizacional holística, porque envolve várias áreas. E essa implementação, por sua vez, acaba demandando a incorporação de enablers tecnológicos, o que conversa muito com a fala de abertura do André, quando a gente começou aqui o evento. Então, o enabler tecnológico, nesse caso, ele acaba sendo um vetor para segurar agilidade, mobilizar aí, ser o embaixador da padronização e, consequentemente, fomentar o aumento da conformidade das operações da empresa. Assim, como efeito colateral positivo da aplicação desses regimes aduaneiros especiais, pensando, né, nesse cenário da reforma tributária, não apenas, né, olhando para a otimização da eficiência tributária em si, na esteira do processo, ao passo em que eu estou implementando um modelo de negócio, preocupações inerentes aí a essa reforma, ao que é necessário para se viabilizar o controle dos elementos associados à reforma tributária, acabam gerando e promovendo uma notável evolução da performance operacional da empresa, porque ela vai precisar se adequar em termos de processos e gestão ativa para, de fato, conseguir ativar o benefício desse regime aduaneiro especial, que, num primeiro momento, tinha sido, né, só acionado para, talvez, arrefecer um pouco do que a reforma tributária poderia causar de impactos, mas acabando aí gerando outras oportunidades para a empresa, um olhar mais competitivo como um todo, tá? Podiel, eu passo a bola de novo para ti, era todos esses pontos que eu queria compartilhar com você por enquanto, tá? Bom, obrigado. Pode ir passando então, Lara. Bom, a gente viu lá também no panorama inicial que um dos objetivos da reforma era ter uma alíquota única e uniforme para produtos e serviços. Sim, pero não mútil, né? A gente tem visto, né? Enfim, inclusive bastante discussões quanto a esse ponto, mas tem algumas exceções à alíquota única, né? Tem produtos ou segmentos que vão ser alíquota zero de IBS e CBS. Aqui, na sua grande maioria, cesta básica nacional e produtos ali agrícolas como frutas e de origem animal, né? E algumas coisas também para pessoas com deficiência. Existem também segmentos e produtos que vão ficar com redução de alíquota em 60%. Serviço de saúde, alguns medicamentos e também alguns insumos agropecuários, alguns produtos agrícolas, certo? E também de segurança cibernética e além da questão de transporte público coletivo. Esse aqui é um item que ele saiu daqui, foi para regime diferenciado e agora está tendo diversas discussões também onde fica esse carinha aqui, tá bom? Tem também produtos que vão ficar com regimes diferenciados e não vão seguir a regra geral do IBS-CS. Aqui
em grande parte, é a questão de combustível, lubrificante, cooperativa e serviços ligados e atrelados ao turismo. Tá bom? Zona Franca de Manaus e área de livre comércio, bem como o Simples Nacional, são regimes favorecidos que continuarão vigentes. E aqui, um ponto de atenção que eu quero deixar para vocês é com relação à Simples Nacional. Aqui poderá haver uma quebra de cadeia da não cumulatividade plena, tá? Porque em seguindo como está, as aquisições de empresas de lucro real que fizerem o lucro presumido, porque na verdade não vai existir mais presumido para fins, pelo menos de PIS e COFINS, né? As aquisições de Simples Nacional, elas não vão gerar crédito de CBS e IBS, tá? Então aqui poderá haver uma quebra aí nessa não cumulatividade plena e, por consequência, aumento de custo. Porque hoje aquisições do Simples, elas geram direito a crédito de PIS e COFINS e de ICMS naquela parcelinha paga. Isso poderá ser perdido continuando como está. Então, ponto de atenção para as empresas que têm um volume elevado de fornecedores ou representativo, enfim, de fornecedores do Simples Nacional. Ok? Seguindo, Lara. O que se sabe hoje com relação à alíquota? Né? Não tem uma alíquota definida. O que se diz é que não haverá aumento de arrecadação ou perda de arrecadação. Né? Mas, ok, qual que é a alíquota? Teve lá aquele estudo da Receita, que inclusive agora foi solicitado uma atualização desse estudo. Mas esse estudo diz que a alíquota poderá ficar entre 22%, se eu não me engano, a 30%, a depender da quantidade de exceções existentes. Tá? Então, quanto mais exceção a gente colocar, maior a alíquota. Quanto menos exceção, menor é a alíquota. Esse é o ponto em que estamos. Mas, então, foi criada ali uma metodologia de apuração para manter a carga atual e manter a arrecadação atual, porque, obviamente, aqui o governo não quer, aqui nenhum governo, nem federal, nem estadual, nem municipal, quer perder a arrecadação. Então, a alíquota vai seguir algumas premissas que estão ali pré-definidas já na PEC. Ok? Seguindo, Laura. Bom, tem algumas questões aqui que a gente já consegue ver claramente, né? E eu abordei elas aqui bastante durante a nossa conversa, né? Então, a gente consegue ter pelo menos uma noção de como vai ficar a alíquota e que deverá ser uma alíquota única, uniforme, com algumas exceções, né? A forma de apuração, que deve ser não por atividade plena, incidência ampla, né? Cálculo por fora, não mais por dentro. Isso tudo está bastante claro. Mas tem alguns pontos que talvez a gente não está enxergando. Durante o período de transição, como que eu vou fazer? Eu vou ter dois sistemas. Vou ter o sistema da nova regra e vou ter o sistema da regra natural, porque nós vamos ter Essa aí... pergunta é boa, hein? Pergunta boa. Nós vamos ter aí 27, 28, 29, 30, 31, ter 5 anos de transição. Eu vou ter sistemas paralelos? Ou será que vale a pena, talvez, eu terceirizar pelo menos um dos sistemas, né? Foi pegar um BPO da vida aí para tocar uma das sistemáticas, né? Como é que fica meu fluxo de caixa de planejamento financeiro? Porque aqui eu vou ter o sistema atual com os impostos incididos por dentro e vou ter o sistema novo com meus impostos incididos por fora. Como que eu chego no raio do meu preço, meu e da minha margem? É um ponto, assim, vai ter que ser aqui um matemático muito bom que consiga fazer essa fórmula aqui, consiga destravar esse nó, né? Contrato. Aqui a gente está sempre recomendando, já comecem, se já não fazem, já comecem sempre a tratar contratos com preço líquido, né? Porque daí, eventual
redução, né, ou aumento aí de carga tributária, pô, se teu preço já está líquido no teu contrato, você já vai automaticamente repassar para o seu cliente. Se você é fornecedor, atenção, teus contratos, né? Também tem que se tratar como preço líquido já desde agora, ou não, né? Aí depende da estratégia da empresa também, né? Mas para buscar ter aí uma segurança, pelo menos na tua formação de custo, tá? E tua formação também de preço de venda depois. Não ter o possível aumento de custo ou redução de margem. Tá bom? Seguindo, Lara. Bom, a transição aqui, então nós vamos ter o ano 23 aí, aos 50 do segundo tempo, talvez a gente tenha a promulgação da PEC. 24 e 25 vamos ter as regulamentações, né? 2 anos pesadíssimos de regulamentações. 26 começa a transição com o CBS, né? 0,1% de CBS, 0,9% de PIS/COFINS, 27 entra CBS plena, morre PIS/COFINS e começa em 29 a transição de IBS com ICMS, PI e ISS. E assim vai 29 a 32, reduzindo gradualmente, reduz o sistema atual e aumenta o novo até 33 regimes. Quem tem incentivo fiscal também começa a ter a perda dos seus incentivos fiscais na mesma proporção a partir de 29 e até que chegue em 33, todo mundo no sistema novo, sem incentivo fiscal. Ok? Seguindo, Lara. O Senado trouxe algumas alterações, né? E essas que estão sendo discutidas agora na Câmara para que então seja promulgado. Primeiro, ele definiu que de fato não incide IS sobre telecomunicação e energia elétrica. Essa aqui é uma excelente notícia, que era uma preocupação que se tinha, agora está claro na PEC que não tem. Outra preocupação que se tinha era quantas vezes poderia incidir o IS, e agora está claro e definido que é uma única vez. Isso também é ótimo, muito bom. A novidade do IS incidido sobre produto extraído, né, do meio ambiente, mesmo que exportado, a alíquota de 1%. Esse é um ponto que está sendo bastante debatido agora na Câmara e talvez haja alguma alteração aqui. A prorrogação até 32, e esse também é outro ponto que está sendo debatido, até 32 dos incentivos fiscais aprovados até 24, ok? Com redução proporcional de 29 em diante, essa também é uma alteração que teve, porque antes a redução já começava um pouco antes. A trava da alíquota máxima, certo? Então, não, de modo que não se possa ter uma alíquota acima da trava permitida. E aqui, mais uma exceção, então se tinha uma expectativa bastante grande que o Senado talvez fosse reduzir o número de exceção. Não, ele não reduziu, ele aumentou e criou aí uma nova exceção para profissões regulamentadas para uma redução de 30% da alíquota única. Ok? Seguindo. Lá. Bom, acho que do meu ponto aqui, André, Tony, Isabela, Natália, era isso. Eu queria aqui agradecer, né, a oportunidade, mais uma vez, de conversar com vocês, de tentar explicar um pouquinho da reforma tributária e passo para vocês. Bom, muito obrigado, viu, Bordião? A gente avançou, né? A Natália está por aí? A gente avançou bastante no tempo. Eu acho que o tema é um tema complexo e que mereceu um pouco essa extensão, né, Natália? E eu acho que a gente recebeu algumas perguntas e até para respeitar o horário, e aí essa é uma pergunta que eu faço também, mas eu acho que até para respeitar o horário de todo mundo, a gente vai disponibilizar o material depois nas nossas redes sociais e o link para todos os participantes. A gente pode, fica aqui o compromisso de respondê-las e encaminhar junto com a gravação desse material todo, né? Eu acho que a gente pode seguir dessa forma, não? Sim, vamos seguir assim. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, pode mandar aqui no chat.
Depois, junto com a apresentação, a gente manda as respostas das perguntas, a gente direciona para as pessoas aqui que estão palestrando para a gente e manda as respostas junto com o material, beleza? E Ótimo. eu queria agradecer, só para dar sequência, agradecer a Ana, Roberto, pela apresentação. Eu acredito que tenha sido muito esclarecedor para todos que estão aqui nos acompanhando, que tenha trazido insights muito valiosos sobre o tema, que é um tema novo e ainda sem certa clareza, né, de como será tratado por nós, operadores do comércio exterior. E, para dar sequência, para não ultrapassar muito o nosso tempo, nós separamos algumas perguntas e nós vamos direcionar para o pessoal do e-commerce NSI e para a KPMG. Acredito que a gente pode começar com o Carlos Ottoni. O Carlos está por aí? Está no mute. Oi, gente, vocês me ouvem agora? Sim, Legal, ouvimos. Então, vamos lá, Ottoni, vou direcionar a primeira questão para você. Quais são as ações imediatas que as empresas podem adotar para se preparar para as mudanças nos regimes aduaneiros especiais? E se há alguma recomendação específica para o planejamento presente e futuro? Perfeito, Natália. Eu acho que, como você bem colocou, né, nas falas do Borgião e da Ana, fica perceptível que ainda existem muitas incertezas, né, e poucas certezas, né, que nós temos. Então, nós sabemos que os créditos acumulados continuarão existindo, nós sabemos que haverá uma transição, mas nós não temos grande visibilidade sobre como certas tratativas acontecerão ao longo do tempo. O que vai acontecer com o meu crédito acumulado de PIS e COFINS a partir do momento em que eu tiver a virada de chave lá em 2027 e como vou receber, né, como vou ressarcir esses valores, como vou monetizar isso, transformar em caixa. Então, acho que se eu puder contribuir dando um insight final, as empresas elas devem olhar com cuidado para o seu planejamento tributário e entender dentro das suas particularidades, porque a gente sabe que cada empresa tem, né, as suas características próprias, entender quais são as ferramentas que vão melhor ajudar o negócio a passar por esse período de transição. Então, é importante ter em mente que não existe uma bala de prata, né? E a composição, muitas vezes, de benefícios que a Ana trouxe aqui, que o Borgião passou, a composição pode maximizar a oportunidade e até simplificar o modelo de transição. Então, é super importante olhar aí com uma lupa, com cuidado. E, naturalmente, né, nesse processo, o Borgião falou, poxa, no momento de transição, né, o que eu faço? Porque eu tenho todo um ambiente, né, que eu já conheço, que eu vou precisar cuidar dentro do contexto tributário que eu tenho hoje, e, ao mesmo tempo, em paralelo, eu vou precisar implementar um novo ambiente, né, e esse ambiente é composto por solução tecnológica, capacitação de profissionais, team building, ou seja, eu tenho uma série de questões aí que eu preciso tratar. Mas o mais importante é a isonomia da informação e do dado, a consistência, a qualidade, a conformidade, né? Ou seja, durante esse período, é super importante que as empresas estejam atentas à propriedade da informação. Então, independentemente do caminho que seja seguido, você ter sobre o seu domínio, sobre a sua posse, sobre a sua propriedade, os dados e informações que estão vinculados a todo esse contexto aduaneiro e tributário é determinante para garantir a conformidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é capacitação do time, né? Então, na mesma medida em que eu tenho que assegurar e garantir a conformidade daquilo que eu opero hoje, eu preciso também preparar a minha equipe para o futuro, né? Porque a conformidade vai ser tão importante quanto na mesma medida. Eu acho que esses são os principais insights, Natália, para compartilhar aí com o pessoal. Bom. Muito bom. Obrigada, viu, Ottoni? Fazendo já um link com a sua resposta sobre como se preparar, vou direcionar a próxima pergunta para o André, da e-commerce.
se ele pode compartilhar exemplos práticos de como a Ecomex, NSI e a KPMG têm apoiado os clientes diante das mudanças nos regimes aduaneiros especiais em função da reforma tributária. Eu acabei até, na introdução que eu fiz, falando um pouquinho disso, né? Eu acho que o papel de empresas como a nossa, que tem um apelo tecnológico muito forte, que ajuda a indústria a se digitalizar, transformar suas operações, junto com a visão hiperestratégica atualizada em relação às últimas leis vigentes da KPMG, e ela tem a capacidade de transformar isso em processos estruturados, né? Eu acho que a nossa grande contribuição para os clientes e para o mercado é fazer essa análise dessa complexidade toda e entregar isso na forma de processos estruturados, compliance, compreensão, né? É muito difícil, né? As leis são complexas, né? As entrelinhas têm que ser lidas, né? Como o Bordião bem colocou. Especificamente desse caso da reforma tributária, não se sabe ainda ao certo, ainda tem muita dúvida, né? Prestes a ser aprovada, ainda tem muita dúvida e discussão na própria casa, no governo, e sabe-se lá o que vai acontecer quando isso virar prática. Essa paralelização, por exemplo, de tributos, isso traz uma complexidade que tecnologia tem que resolver, mas que uma visão robusta que a KPMG tem sobre esse processo todo, combinado com a tecnologia, tem que ajudar o cliente e o mercado. O Brasil é um país complexo, né? O Bordião também citou algumas coisas. A gente ocupa a posição 124 de 190 posições que o Doing Business faz, né? Então, a gente tem um ranking lá baixinho. Quanto mais alta essa colocação, esse ranqueamento, significa que mais complexo o país é para se fazer negócio. Então, a gente está lá no finalzinho, a gente é muito complexo para operar. A gente tem as nossas jabuticabas, né? Então, olhar para essa complexidade toda e simplificar isso para o contribuinte, no nosso caso aqui, pessoa jurídica, para as indústrias, né? Eu acho que é a nossa missão, né? De novo, a gente do lado tecnológico, viabilizando essa complexidade toda no viés de sistemas e inovação, e KPMG simplificando isso no que diz respeito à adoção de melhores práticas, implementação de negócio e capacitação. Acho que a gente fez isso, por exemplo, no Ricoff-SPED, né? Um exemplo prático, real. A Ricoff agora é Ricoff-SPED. Mudou muita coisa. Então, a gente combinou ali o jogo, a gente entendeu as mudanças e divulgou isso para o mercado, implementou novos processos nos clientes e por aí vai. E é assim que as coisas acontecem nesse aspecto. Muito obrigada, André. Seguindo essa linha da tecnologia ligada com o comércio exterior, direcionando agora para a Isabela. Isabela, como a integração dos aplicativos da Ecomex NSI aos sistemas ERPs do mercado tem se mostrado benéfica para enfrentar desafios específicos relacionados aos regimes aduaneiros especiais, considerando o cenário da reforma tributária? Bom dia. Bom, a integração entre os sistemas, né, o Ecomex e o ERP, ela é fundamental. E se nós formos pensar que o processo de comércio exterior, ele é um processo intermediário na cadeia de suprimentos, eu preciso desses dois sistemas interagindo. A indústria hoje, que é beneficiária dos regimes aduaneiros, ela precisa do ERP para quê? Para suportar a operação no que tange a parte fiscal, contábil e tributária. Já a integração com o Ecomex, ela permite que seja feito todo o controle aduaneiro, inclusive o controle dos regimes especiais. As operações realizadas no Ecomex, elas estão sempre baseadas nos dados do ERP. Então, um exemplo é o cadastro de materiais, né? E à medida que a reforma tributária ela está criando novas regras e consolidando impostos, o Ecomex, estando conectado com o ERP, ele vai refletir essas mudanças de forma sincronizada e vai adequar os processos da empresa às novas regras. Perfeito, Isabela, muito obrigada. Para finalizar, pessoal, vou chamar a Ana para responder a nossa última questão. Ana, na visão dos especialistas, quais são as oportunidades emergentes nos regimes aduaneiros especiais após a implementação da reforma tributária?
e como que essas empresas podem se beneficiar dessas mudanças? Essa pergunta é excelente, excelente, porque ela realmente trabalha com perspectiva de longo prazo, né? Olha, se projetarmos a realidade atual dos regimes aduaneros especiais, né, ou seja, os mecanismos que hoje estão em vigência, para um cenário de pós-implementação da reforma tributária, é razoável imaginar que eles continuem aí emergindo como protagonistas essenciais na busca por uma possível aí elevação da competitividade que eu comentei na minha última fala, através da utilização dessa promoção das eficiências tributárias, que seriam, né, todo aquele mecanismo que eu expliquei sobre capacidade de estancamento e redução de acúmulo de crédito e até mesmo redução de custo, quanto também, né, como um efeito colateral, a questão da eficiência operacional das empresas. Então, para tentar tangibilizar de alguma maneira, né, eu gostaria de destacar 3 pontos aqui nessa minha resposta, para reforçar esse ponto de vista. Então, vamos lá. Comentei da redução de custos na exportação. Então, resgatando só um pouquinho, pessoal, os regimes aduaneiros especiais promovem a redução de custos associados àqueles tributos que eu comentei, imposto de exportação, a FRN, taxa zero, no contexto de exportação de mercadorias. Isso não acaba apenas impulsionando a competitividade internacional das empresas, mas também fortalece a posição delas no mercado local. Então, essa primeira frente que eu comentei, certamente vai ser uma demanda pós-reforma tributária. Outra demanda pós-reforma tributária que conversa diretamente com a fala do Tony e com a fala do André, que seria a adoção de tecnologias. Então, cada vez mais se faz necessário adotar tecnologias para viabilizar o controle eficaz desses mecanismos aduaneiros. E aqui contando também, especificamente, os regimes aduaneiros especiais. Então, essa implementação de soluções tecnológicas acaba não apenas modernizando a gestão interna das empresas, mas também proporciona uma visão mais atualizada e estratégica sobre o negócio deles. A incorporação, no final das contas, de solução tecnológica acaba se tornando um elemento-chave, vamos dizer assim, na otimização da gestão. É uma condição sine qua non para efetivamente botar para rodar os controles necessários para se usufruir dos benefícios dos regimes aduaneiros especiais. E a terceira frente, que com certeza também vai ser uma demanda bem ativa pós-reforma tributária, e que continua até desde agora, e que é realmente, nesse momento, ainda algo relevante de ser objeto de preocupação das empresas, que é o estímulo à conformidade. Então, no final das contas, também a reforma tributária ela veio para tentar ajudar as empresas a facilitar os seus controles a ideia seria essa, né? Para que se fomentasse aí a conformidade. Quando eu uso regimes aduaneiros especiais, eu preciso atender uma série de requisitos legais. Essa necessidade de atendimento incentiva as empresas a revisitar e aprimorar processos internos, internalizando boas práticas de mercado. E aí o Tony fez uma fala que é relevantíssima. Ter o controle da informação, ter posse de dados, ser soberano sobre o que de fato está sendo usado para compor o benefício, vai ser determinante para, de fato, garantir o atendimento à conformidade. E aí, naturalmente, como resultado desse processo, as empresas vão tender aí a se tornar menos suscetíveis a riscos e mais confiáveis no cenário de negócios. Mas antes de até finalizar a minha resposta, Natália, também, isso aqui é o que tem de certo, né? Então, conforme o que se tem de desenhado até agora da reforma tributária e o que o RECOFIT, que os regimes aduaneiros especiais podem proporcionar, esses 3 elementos eu diria que são realmente grande apelo pós-reforma tributária. Mas tem um quarto, se me permite acrescentar aqui, que pode vir a ser também, considerando o cenário futuro,
porque, né, a gente ainda não tem certeza, em que CBS e IBS sejam também abarcados pelos regimes aduaneiros especiais. A gente ainda não tem certeza, né? Mas, aparentemente, tudo se desenha que também seja feita essa adaptação das normativas de regimes aduaneiros especiais para contemplar esse IVA dual. Mas aí, considerando que eu teria a possibilidade, né, de trabalhar também com CBS e IBS, a gente teria aí oportunidades adicionais. E quais seriam elas? A preservação de caixa, né, que então a gente estaria no fluxo normal dos regimes, que é a desoneração adicional desses tributos no momento da entrada, e a possibilidade de se controlar e consumir acúmulos de créditos, que, como o próprio Gordião trouxe, aparentemente vão continuar a ser gerados. Né? Talvez não na mesma escalabilidade como a gente observa hoje, mas se tende ainda a ter um cenário de geração de acúmulo de créditos, e aí o regime aduaneiro especial poderia também, sob CBS e IBS, a direcionar esse ponto, né, de dor hoje das empresas, né, em relação à questão de créditos, possibilitando aí uma estratégia bem robusta do ponto de vista financeiro e operacional, tá? Então, para trazer esse pontinho adicional aqui, em função dessa possibilidade adicional que ainda a gente não tem certeza, mas que pode vir a ser aplicada. Perfeito, Ana, muito obrigada, viu, pela sua resposta. Pessoal, reforçando aqui, as perguntas podem ser direcionadas, podem ser feitas aqui para a gente, que nós vamos responder e mandar tudo junto com o nosso material pós-edição, tá bom? E desculpa, pessoal, a gente avançou um pouco no nosso tempo, mas eu acredito que tenha sido por uma boa causa. O tema é muito importante para nós do comércio exterior, é um tema muito extenso, muito debatido, são muitas questões para a gente passar, ver, verificar, discutir. Então, avançamos um pouco o tempo, mas agora já vamos finalizar. Eu agradeço todo mundo que se conectou aqui com a gente hoje, que esteve aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi tudo preparado especialmente para vocês. E se vocês puderem responder a nossa pesquisa de satisfação, leva menos de um minutinho e é muito importante para a gente. E também gostaria de agradecer a KPMG, a NSI, pela disponibilidade de vocês, por compartilhar toda a experiência que vocês têm sobre o tema. E se alguém quiser entrar em contato conosco, estamos todos à disposição nas nossas redes sociais. E obrigado e um bom dia para todos. Até a próxima. Gente, um bom dia. Até logo. Obrigado. Obrigada, pessoal. Bom dia. Bom dia, até logo. Bom dia, pessoal. Bom dia.